Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer de carteiro, não vou pedir para distribuir nada. Peço ao Sr. Presidente que recomenda ao Sr. Deputado Carlos Pereira que aceda ao link da RTV, que é mais fácil do que distribuir, que aceda ao link, que consulte a audição ao Banco de Fomento, pode ser que aprenda alguma coisa. Eu acho que é útil, na sequência da interpelação do Sr. Deputado Filipe Melo, que seja distribuído um livro importante que é a Economia para Totós, que está disponível para que o Sr. Deputado Filipe Melo perceba um bocadinho do que houve. O Sr. Deputado escolheu maus exemplos para atacar o Governo, porque este Governo apresenta muito melhores resultados do que o Governo anterior. E já agora, quando o senhor diz que nós recebemos um excedente orçamental, importa o Sr. Deputado dizer onde é que estava esse dinheiro. Porque o Governo chegou ao Governo, no Ministério das Finanças não havia em cofre nenhum excedente, não havia lá notas para gastar, em lado nenhum, importa dizer onde é que o dinheiro estava. Encontramos um excedente orçamental, isso sim. Muito obrigado, Sr. Ministro. Parece significar com isso que encontramos lá uma herança, um superávit e fomos gastar o dinheiro que os senhores deixaram. Muito obrigado, não, Sr. Ministro. Deputado, não havia lá uma nota de euro em nenhum cofre do Ministério das Finanças. Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora está o Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Deputado, faz favor, uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Pelo que percebi, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa para a condução dos trabalhos, porque o Sr. Ministro voltou a ser o Sr. Ministro da Economia e a gastar o tempo todo quando o PS ainda tem 4 minutos para fazer perguntas. O Sr. Ministro disse ao Presidente da Comissão que o que lhe interessava era respeitar os deputados. O que o Sr. Ministro fez foi não respeitar os deputados. Aliás, permita-me dizer em conclusão a esta interpelação à mesa que se o Sr. Ministro nem é capaz de fazer a gestão de um tempo numa comissão de 7 minutos, não sei bem como é que gera o Ministério. A interpelação à mesa é verdadeiramente intolerável aquilo que fez, porque é habitual fazer isso. Muito bem, Sr. Deputado, a interpelação à mesa é dirigida ao Presidente da Mesa, que sou eu. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor, é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Exatamente, Sr. Presidente. Que me deve ser dirigida a mim, como acabei de dizer. Sobre a condução dos trabalhos. É para questionar o Sr. Presidente se aquela que é a organização das intervenções, nomeadamente fazê-las conjuntamente ou sem ser conjuntamente, se não é da exclusiva responsabilidade dos grupos parlamentares, o que significa que, tendo existido um número elevado de perguntas, quem responde precisa de tempo para as responder, sob pena de esgotar esse tempo. Portanto, questiono-lhe se essa decisão de repartir intervenções não é da exclusiva responsabilidade dos grupos parlamentares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já respondo. O Sr. Deputado Filipe Melo está-me a pedir a palavra para o mesmo efeito. Sr. Deputado, faz favor, volto a dizer que a interpelação à mesa me é dirigida a mim. Ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste seguimento do que ouvimos da interpelação do Sr. Deputado Carlos Pereira, Sr. Presidente, eu sugeria os seus bons ofícios para explicar ao Sr. Deputado Carlos Pereira o que é do senso comum, a forma como o Sr. Ministro responde. O tempo que usa para responder é da inteira responsabilidade do Sr. Ministro. E eu lembro-me muito bem, e o Sr. Presidente também, porque presidiu várias vezes durante a governação do PS a esta comissão, um ministro, que posso citar sem problema algum, João Galamba, que além de não responder a nada, ainda era grosso e por vezes indelicado para com os deputados. Eu não vi o Sr. Ministro ser grosso. E atenção, eu sou livre de qualquer suspeita porque eu não pertenço felizmente à AD. Sr. Deputado, mas está a extravasar a figura da interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Estou a falar para o Sr. Presidente. Sim, está a falar para mim, mas está a extravasar aquilo que é a condução dos trabalhos. Vamos nos focar na questão da condução dos trabalhos. Exatamente. E na altura dizia-se, aguentem ao rolo compressor. Agora não há rolo compressor, mas o PS tem que aguentar também. Sr. Deputado, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, volto a sublinhar aquilo que já foi dito e referido muitas vezes. As intervenções e a organização das mesmas são da competência dos grupos parlamentares. O conteúdo e o tempo que os senhores e as senhoras deputadas usam é da responsabilidade de Vossas Excelências. As respostas que são dadas, o tempo que é usado para o efeito, são da competência dos nossos interlocutores, no dia de hoje o Sr. Ministro e o Governo, noutras ocasiões outras entidades e outras personalidades. A partir daqui, cada um fará como entender, naturalmente. Naturalmente, conforme também já referi, noutros momentos e noutras circunstâncias e por outros motivos e até semelhantes, o regimento pode ser sempre revisto quando Vossas Excelências entenderem. Essa é uma competência que é do Parlamento e dos deputados. A mim compete-me dar cumprimento ao regimento em vigor. E o regimento em vigor manda-me cumprir os tempos que estão definidos.
E naturalmente a grelha de tempo resulta também do regimento. Assim sendo, é isso que me cabe fazer, e assim sendo, quando os seus deputados quiserem rever o regimento, naturalmente estamos todos disponíveis para o fazer. Sr. Deputado Carlos Pereira, é para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Faz saber. Sr. Presidente, porque eu acho que é importante clarificar o seguinte: eu em nenhuma circunstância disse que não era da responsabilidade do Sr. Ministro a gestão do tempo. Pelo contrário, é mesmo da responsabilidade do Sr. Ministro. E é para sublinhar que aquilo que foi a gestão do Sr. Ministro do tempo, que é da sua responsabilidade, revela uma falta de respeito pelos partidos e pelos deputados que vão fazer perguntas, ou então, mais uma vez, fugir às perguntas incómodas que eventualmente poderiam vir aí. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, está tudo esclarecido, nas circunstâncias que estão claras também, e vamos dar continuidade à audição. Pergunto ao Grupo Parlamentar do PS, quer continuar no uso da palavra? Penso que sim. O Sr. Deputado Carlos Pereira tem 4 minutos e 22 segundos. Faz saber. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Ministro, o Sr. Ministro trouxe a esta audição, começou com a ousadia que, aliás, os ministros deste Governo têm tido, que é pegar naquilo que foi os últimos dados da população do INE, feitos pelo INE, que demonstrou um aumento da população. E com isso fez uma suposição das suas contas de cabeça, porque só pode ter sido, porque o INE não tem dados sobre isso. Aliás, disse uma coisa e o seu contrário, disse primeiro que não havia dados, mas que depois já imaginava que era 80% mais ou menos que poderia ficar o PIB per capita ou o PIB em paridade de poder de compra. Enfim, eu devo dizer que para o Ministro da Economia essa falta de rigor não lhe fica bem, e não é sequer sério falar de indicadores que não estão estabilizados, nem estão sequer calculados pelo INE. E portanto esta é a primeira nota que queria deixar. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que não vai poder responder, mas que eu lhe vou responder ao mesmo tempo que faço a pergunta. Sabe, na última década, entre 2015 e 2025, qual foi o pior ano de crescimento do PIB, se retirar a altura da pandemia? Com certeza que sabe, Sr. Ministro, o Ministro da Economia. Foi 2025. Sabe, na última década, qual foi o pior ano da produtividade em Portugal, se tirando outra vez a pandemia? Foi 2025, Sr. Ministro. Ou seja, o Sr. Ministro fica na história como um ministro que teve o pior resultado em termos de crescimento do PIB e o pior resultado em termos de produtividade na última década. Portanto, não venha a este Parlamento dar lições sobre crescimento económico, que é um bocadinho, eu devo dizer que dá vontade de rir. Como é que um ministro que tem isto no currículo, esta fantástica execução do ponto de vista de crescimento do PIB, vem dar lições sobre crescimento económico e fazer râmbulas sobre crescimento económico? Aliás, permita-me chamar râmbulas, porque o Sr. Ministro diz-me que uma das estratégias que vai ter para aumentar o crescimento económico é aumentar a IA nas PMEs. Ó, Sr. Ministro, fazia-lhe outra pergunta. Sabe quantas PMEs em Portugal nem site têm? Sabe quantas? Não sabe? São mais de 30% das PMEs nem site têm. O Sr. Ministro está a falar em IA. Ó, Sr. Ministro, tenha juízo. Nós estamos em Portugal, esta é a nossa realidade, este é o nosso contexto. Apresenta um projeto de crescimento económico para o nosso contexto, não para o contexto de Marte, que é o que o Sr. Ministro acabou de fazer. Mas eu queria lhe fazer uma outra pergunta também sobre o aumento da população. Ó, Sr. Ministro, partindo do princípio que o crescimento, o PIB potencial, que eu julgo que o Sr. Ministro sabe o que é o melhor indicador para avaliar aquilo que é a capacidade de produção de riqueza de um país no futuro, e sabendo que este aumento da população aumentou o PIB potencial, como é que explica e como é que justifica esta forma, eu diria mesmo, enfim, um bocadinho pouco séria do seu Governo e de Vossa Excelência em particular, de fazer uma crítica ao crescimento da população, quando o Sr. Ministro vem a este Parlamento dizer que o futuro é aumentar o crescimento económico, que nunca consegui fazê-lo, naturalmente, mas que agora é que vai ser, deve ser esse tipo de abordagem, aumentar o crescimento económico, quando tem aqui um dado, um indicador interessante, que é o aumento do crescimento potencial, significa que nós temos mais capacidade de crescer no futuro, e o Sr. Ministro critica esse tipo de coisas. E ao mesmo tempo, como é que justifica que existem ainda setores, recentemente, em junho deste ano, setores em Portugal muito importantes para o crescimento económico, como é o caso da hotelaria, mas como é o caso também da construção civil, que vêm dizer publicamente que continuam a ter falta de mão de obra? Portanto, como é que resolve este problema, ao mesmo tempo que critica aquilo que foi a evolução do passado do ponto de vista da imigração e do aumento da população? E por outro lado, tinha uma outra pergunta. O que é que acha que aconteceria ao PIB, já que o Sr. Ministro é muito bom a fazer contas de cabeça, eu diria mais de merceeiro, o que acontecia ao PIB português se nós não tivéssemos imigração? O que acontecia nos últimos anos? Eu não sei se sabe, mas entre 2015 e 2025 o PIB cresceu significativamente, muito mais do que os últimos 2 anos. Se tirarmos o tempo da pandemia, cresceu à volta dos 3%, aquele grande objetivo que os senhores nunca conseguiram, estão muito distante disso. E portanto a pergunta
pergunta que se impõe, e que o Sr. Ministro, como faz contas de cabeça e de merceeiro, pode saber fazer agora, qual era de facto o valor do PIB português se não tivéssemos a imigração? Olha, Espanha já fez esse valor, caiu o PIB 19%. 19%. Portanto, é preciso ter bom senso neste tipo de coisas, que parece-me evidente que o Sr. Ministro, como Ministro da Economia, não está a ter. Mas tenho uma última pergunta para lhe fazer, que tem a ver com o Banco Português de Fomento. Acha mesmo, Sr. Ministro, que o Banco Português de Fomento está a fazer aquilo que tem que fazer, que é verdadeiramente resolver falhas de mercado que o mercado não tem resolvido e que o Banco Português de Fomento existe exatamente para isso? E a pergunta é quais foram as falhas de mercado que este Banco Português de Fomento resolveu, que não seja ajudar a banca comercial a reduzir o custo ou a reduzir o risco dos empréstimos e não ajudar as micro e pequenas empresas. Olha, esta semana tivemos uma associação de micro e pequenas empresas que veio a esta Assembleia, e as micro e pequenas empresas representam, eu termino já, representam mais de 99% da nossa economia, veio a esta Assembleia que não teve um único apoio do Banco Português de Fomento. E este é o desafio que o Sr. Ministro tem que responder. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. O Sr. Deputado Ricardo Castro está a pedir a palavra para... Interpelação à mesa para distribuição de conteúdo audiovisual. Muito bem, então é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Exatamente. Para pedir ao Sr. Presidente para distribuir, porque eventualmente o Sr. Deputado Carlos Pereira não teve a oportunidade de estar presente e de assistir àquela que foi a audição que nós tivemos com o Banco Português de Fomento, nomeadamente com o Sr. Presidente, onde as questões que aqui foram levantadas foram mais do que esclarecidas, portanto pedia que fosse distribuído a todos os deputados, em particular ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Muito obrigado. Eu não sei como é que os serviços podem distribuir uma gravação audiovisual, se o puderem fazer, agradeço que o façam, não sei se é possível. Se for um documento, o Sr. Deputado fazia ao chegar à mesa e eu pedia a distribuição. Uma audição audiovisual, não sei se será possível. O Sr. Deputado Carlos Pereira está-me a pedir a palavra para que efeito? Interpelação à mesa. Faz favor, pela condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. É para distribuir a esta comissão e aos senhores deputados, em particular aos senhores deputados do PSD, o áudio da audição à Associação, à Confederação de Micro e Pequenas Empresas, que revelou que os efeitos dos produtos e das iniciativas do Banco de Fomento têm sido nulas para as micro e pequenas empresas deste país. Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloca-se a mesma questão. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer de carteiro, não vou pedir para distribuir nada. Peço ao Sr. Presidente que recomenda ao Sr. Deputado Carlos Pereira que aceda ao link da RTV, que é mais fácil do que distribuir, que aceda ao link, que consulte a audição ao Banco de Fomento, pode ser que aprenda alguma coisa. Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu já me informei e para facilitar a vida às senhoras e aos senhores deputados, os serviços, e para não terem que andar à procura do link, os serviços vão distribuir os respectivos links para estas audições audiovisuais, portanto, com áudio e com vídeo, para que fique tudo esclarecido. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, é uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Condução dos trabalhos para o mesmo efeito. Eu acho que é útil, na sequência da interpelação e do Sr. Deputado Filipe Melo, que seja distribuído um livro importante que é a Economia para Totós, que está disponível para que o Sr. Deputado Filipe Melo perceba um bocadinho do que houve. Bom, penso que seria muito mais importante continuarmos com a audição ao Sr. Ministro da Economia do que com esta troca de já nem sei de quê. Sr. Deputado Filipe Melo, se me permitir, vamos continuar com a audição. Então, faz favor, está no seu direito. Se não me permite... Sr. Presidente, eu gostava de aceder ao seu apelo, mas uma vez que eu fui citado desta forma muito pouco elegante pelo Sr. Deputado Carlos... Bom, isto é cómico, quando até o deputado Rui Tavares ri, isto é cómico. E uma vez que fui citado, eu vou ser mais educado que o Sr. Deputado Carlos Pereira, e já que ele quer falar em livros, eu vou-lhe falar num livro também que recomendo ao Sr. Deputado Carlos Pereira, que o livro chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo, e isto é para ser delicado. E eu recomendo ao Sr. Deputado que o leia, porque é um livro que ensina as pessoas
a serem mais proativos em relação à mudança. E o Sr. Deputado Carlos Pereira tem que perceber que já não foi eleito pelo seu círculo eleitoral, foi relegado para Setúbal, porque já não tinha espaço lá. Sr. Deputado, vamos continuar, que é melhor. E vou é melhor concluir, para o Sr. país. Presidente. É melhor para o país. E que já não faz parte do governo, que foi relegado de primeira para terceira força política. Eu sei que isso dói, mas daí até ser ultrapassado pela Iniciativa Liberal, Sr. Deputado, falta um bocadinho assim. Muito Portanto, bem. o totó aqui não serei eu. Sr. Deputado, vamos continuar, que é melhor para o país. Depois das recomendações literárias, vamos dar continuidade à audição, que é o melhor que temos a fazer e é aquilo que os portugueses esperam de nós e que nos estão a acompanhar em direto pela RTV. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Rangel, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que tem para o efeito 6 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados, Sr. Ministro.